Para começar a nossa rodada de hoje, eu queria convidar o Ronaldo Galho, que é pesquisador do Núcleo de Economia de Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos primeiros acadêmicos aí, que passou nosso colaborador aí há muitos anos, aí, trazendo um conteúdo riquíssimo aí desse grupo de energia para os nossos leitores aí, para a internet. Muito obrigado pela sua vida aí, Ronaldo. Em primeiro lugar, bom dia a todos, obrigado pelo convite do Nassif para participar dessa conversa com vocês sobre um tema que é bastante relevante. Que é um tema bastante relevante, que é exatamente sobre a introdução das energias renováveis, no caso do setor elétrico. Então, o que eu vou discutir com vocês aqui, basicamente, ter uma visão sobre esse processo e gostaria de ter uma visão com vocês, uma visão em perspectiva. Em que sentido? O setor elétrico hoje no mundo, ele sofre uma transformação profunda e uma transformação radical. É uma transformação tecnológica, é uma transformação econômica, é uma transformação organizacional, em termos da maneira como você organiza a cadeia produtiva, como é que você organiza as empresas, a maneira como o Estado interfere, regulando, definindo políticas públicas. Então, você está vivendo esse processo. Talvez uma das maiores transformações que o setor já sofreu. E num contexto no qual, de um lado, você é exprimido por uma demanda crescente no mundo de serviços elétricos e, por outro lado, uma pressão muito grande pela questão da mudança climática, da mitigação do processo de aquecimento global, da redução do uso de combustíveis fósseis. Então, por um lado, você tem que garantir o suprimento, tá certo? Garantir o suprimento de energia, necessário para o crescimento econômico, necessário para o desenvolvimento, para o bem-estar, conforto da sociedade. E, de outro lado, você tem a questão de reduzir o uso dos combustíveis fósseis, de tal maneira dar uma resposta à questão do aquecimento global. É nesse contexto que você enfia a introdução das energias renováveis. E, a partir daí, você configura um dos maiores desafios que o setor elétrico já teve na história do setor elétrico, desde o início dele, lá no final do século XIX. Então, hoje, o que a gente vai bater uma conversa rápida aqui é exatamente sobre a natureza desse desafio e a dimensão desse desafio. E depois eu deixei uma última slide, justamente colocando um pouco da questão brasileira. Bom, o que é que nós estamos nesse jogo, né? Quais são as grandes vantagens que a gente tem nesse jogo? Então, na verdade, isso aqui é mais uma apresentação introdutória para os meus colegas, né, que vão vir depois, e depois vão aprofundar cada um desses temas com vocês. Tá certo? Então para começar, como é que eu vou discutir essa questão da evolução do setor, né? O que a gente espera que aconteça no setor elétrico no mundo a partir das inovações que vão ser, da introdução das energias renováveis. Eu vou acompanhar a evolução desse setor discutindo exatamente alguns atributos básicos do setor elétrico. O que vai acontecer com isso, né? Vai mudar ou não vai mudar? Aqui a questão é simples, quer dizer, muitas vezes aquilo que não muda é mais importante do que aquilo que muda, né? Porque justamente o que não muda é o que define a profundidade da sua mudança e o ritmo dessa mudança, até onde ela vai. Então, me interessa nessa discussão saber o que vai mudar e o que não vai mudar. É um pouco aquela velha história do Lampedusa, né? Que os cientistas políticos gostam tanto, né? Do príncipe de Salinas lá no Leopardo, as coisas têm que mudar para que elas permaneçam bastante, ou da mesma maneira como elas sempre foram. Que é uma tradição siciliana, mas também é uma tradição brasileira, né? Não é apenas os sicilianos. As oligarquias gostam disso, né? Bom, então essa um pouco digamos assim, é o roteiro da nossa discussão. Quando a gente olha a eletricidade e o setor elétrico, tem alguns atributos que são atributos chaves e que são fundamentais para definir que o setor elétrico tem a cara que a gente conhece e a cara que ele teve no último século. Primeiro, diz respeito à característica do produto energia elétrica. A energia elétrica é um produto não estocável.
até hoje, nesse exato momento, você estocar energia elétrica em grandes volumes ainda é economicamente inviável. Ou seja, essa é uma característica, não estocabilidade do produto. Quando a gente olha os processos, geração, transmissão, distribuição, utilização, olha para esse processo, o que caracteriza? Qual é o atributo principal físico desses processos? É que eles têm um caráter sistêmico, eles têm uma interdependência sistêmica muito forte. Então, quando eu olho em termos de produto, o produto é não estocável. Quando eu olho em termos de processo, são processos que têm um caráter sistêmico muito forte. Estão no interior de um sistema com todas as consequências que a gente vai ver disso. Em termos de características ou de atributo social e econômico, a eletricidade, a sociedade vê a eletricidade como um insumo essencial para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar da sociedade. Ela vê assim. Aquela discussão noventista dos anos 90, se a eletricidade é commodity, se não é commodity, etc., eu acho que é uma discussão que ficou lá nos anos 90. No racionamento brasileiro, no racionamento californiano, em todos os eventos que teve, a sociedade ficou profundamente indignada por não ter acesso à eletricidade. Não ter acesso à eletricidade é não ter acesso ao final do século XIX. Tá certo? Então, essa identificação é muito clara. A essencialidade, né? Se tem uma característica da eletricidade em termos sociais e econômicos, é a sua essencialidade. Então, vai ser em torno desses três atributos, dois atributos físicos, um socioeconômico, que a gente vai brincar um pouco sobre essa questão do que acontece quando você introduz as renováveis e qual é o tipo de desafio que acontece. E vai pintar. Aqui a gente tem um quadro bastante básico de que, mais ou menos, como é que é a configuração das coisas. Qual vai ser o jogo que a gente vai usar aqui? Só queria discutir com vocês. Não, mas vocês estão ouvindo, tá? Não, é que está gravando. Ah, está gravando, desculpa. Não vou cantar. Uma cena manjada do filme, que é isso? Bom, eu só queria sair um pouco nessa configuração aqui para discutir com vocês o seguinte. Essa aqui é a configuração básica do setor elétrico desde quando o Tesla ganhou do Thomas Edison e disse, olha, o setor elétrico vai ser assim, vai ser geração centralizada, um sistema único. O que significa? Então, olha só, se você tem um produto que é caracterizado pela não estocabilidade e você tem o caráter sistêmico dos processos, a primeira coisa que caracteriza o sistema elétrico é uma brutal interdependência. O que caracteriza o setor elétrico é uma forte, uma radical interdependência entre os elementos que compõem esse sistema. Ok? Os processos que compõem esse sistema. Mas não é só uma interdependência que seja simplesmente uma interdependência física, tá certo? É uma interdependência também econômica. Por quê? Porque esses processos têm dono. Certo? Existem agentes econômicos que detêm o controle econômico sobre esses processos. Então, se você tem um sistema que é físico, você tem um sistema também que é econômico. E a interdependência que é física também caracteriza uma interdependência econômica. Essa interdependência, sistemas que apresentam esse tipo de interdependência, gera o quê? Uma complexidade muito forte. Então, se você quiser definir o que é um sistema elétrico, o que é o setor elétrico, é um setor complexo, é um sistema complexo. Complexo tecnicamente, complexo economicamente, e depois você vai ver complexo politicamente. Certo? Isso muitas vezes as pessoas esquecem. O que me interessa dessa complexidade? É como essa complexidade se manifesta, que é através da imprevisibilidade. O que eu estou chamando de imprevisibilidade? Sistemas que são complexos, é difícil você definir quais são as consequências dos elementos que acontecem o quê? Dentro desse sistema. Por quê? Quando acontece algum evento dentro desse sistema, ele se propaga interagindo com todos os elementos que estão presentes no sistema. Qual é o resultado disso? Tá ok? Essa é a grande questão do setor elétrico, essa imprevisibilidade, que é técnica, que é econômica. Certo? Não importa se caracteriza assim, se aconteceu um pequeno desastre, numa pequena linha de transmissão no Canadá, lá em 1965, e aquilo apagou toda a costa leste americana. Foi a primeira vez que você falou assim, esse negócio é complexo pra caramba.
com essas enormes dificuldades de definir o que causa um raio, o que causa um apagão. Tá certo? Foi o raio, não foi o raio? Se foi o raio, se você pergunta para o Hermes Chips, é o raio, se a Dilma diz que não é o raio, então não é mais o raio, etc, etc, etc. É muito difícil. Ou seja, demonstra essa complexidade, tá certo? Que faz um sistema cair. Depois você vem compondo, e tem outras vezes que você nunca vai saber o que realmente aconteceu. Bem, então isso caracteriza a imprevisibilidade. Como é que eu lido com a inflexibilidade? O setor sempre lidou com a inflexibilidade. Duas soluções. Uma, flexibilidade. Esse sistema ele tem que ser flexível. Para quê? Para se adaptar aos eventos imprevisíveis. Tá certo? Se você não sabe o que vai acontecer, você vai desenvolvendo uma capacidade de se adaptar ao que vier a acontecer. Então, o setor sempre desenvolveu o quê? Uma grande capacidade, uma grande flexibilidade. Tá ok? E, por outro lugar, se não dá para se adaptar, a gente tem que reduzir essa imprevisibilidade. Como é que a gente vai reduzir essa imprevisibilidade? A gente vai jogar em cima de uma solução institucional. Regras, normas, que vão tolher o quê? A ação dos agentes, de tal forma que esse jogo torne-se mais previsível. Tá certo? É simplesmente colocar o quê? Um sinal num cruzamento. É isso? O sinal do cruzamento, a gente define uma regra, uma determinada norma, reduz a imprevisibilidade o quê? Do cruzamento. Tá certo? Fora isso, então Deus nos acuda, a gente vê o que vai acontecer. Então, coordenação e flexibilidade foi a maneira como o setor elétrico, historicamente, sempre lidou com a questão da complexidade. A questão da coordenação, quem define as regras, quem define as normas? Ele não se autocoordena. Como a eletricidade é um produto essencial, quem define a regra é o Estado. Então, dessa maneira, você traz o Estado para o jogo, porque esse Estado é que vai definir como é que vai ser essa coordenação. Tá certo? Quando você traz o Estado, você traz o quê? Você traz a política para dentro da discussão. Tá ok? Então, se você tem um sistema que é composto pelos processos que são físicos, geração, transmissão, utilação, você tem um sistema que é um sistema econômico, composto pelos agentes econômicos, e você também tem um sistema político, que é o quê? Que são aqueles caras que representam os interesses desses agentes econômicos. Então, você tem que coordenar tecnicamente, você tem que coordenar economicamente e você tem que coordenar politicamente, porque essa coordenação política é que garante o resto da coordenação. Onde é que você perde o jogo no setor elétrico? Na coordenação política. Tá certo? Pois bem, essa é a configuração básica. O que acontece com isso quando você introduz as renováveis? A gente vai começar com a discussão da não estocabilidade. O que acontece quando você coloca as renováveis? A questão da não estocabilidade é o seguinte, olha, no caso do setor elétrico, como você não tem estoque, tem a questão da simultaneidade. O processo de utilização e o processo de geração tem que ser simultâneo, tá certo? Não tem estoque. Se gerou, é porque está utilizando. Se está utilizando, é porque em algum lugar alguém está gerando esse troço, tá certo? Então, você precisa o quê? Equilibrar instantaneamente oferta e demanda e não tem a colher de chá dos estoques. Portanto, não é simplesmente que a demanda tem que ser igual à oferta e você tem que estar no equilíbrio. Lembre-se o seguinte, essa demanda, como qualquer demanda que seja, essa demanda é o quê? Essa demanda é incerta. Tá ok? Então, o que o setor tem que fazer? Ele tem que se adaptar para poder o quê? Adaptar o quê? A essa flutuação da demanda. Então, ele acompanha a variabilidade da carga, né? A carga vai, começa, sobe ao longo do dia, desce, e o setor vai acompanhando. Tá certo? O que acontece? O que eu vou chamar a atenção aqui? A flexibilidade é justamente essa capacidade de você se adaptar. Vamos colocar o seguinte, quanto maior a imprevisibilidade, tá certo? Maior vai ter que ser a minha flexibilidade para me adaptar a ela. E aqui que entra o jogo das renováveis. Vamos pensar aqui uma coisa simples. Como é que era o setor? Flexibilidade unidimensional e flexibilidade bidimensional. Unidimensional, estou falando o seguinte, a imprevisibilidade, a variabilidade, a incerteza é pelo lado da demanda. É o nosso
contexto tradicional do setor elétrico, tá certo? Onde é que está a incerteza? Está aqui, do lado da demanda, tá certo? E aqui eu tenho o quê? Tenho capacidade instalada e tenho insumo. Se eu acho que o cara vai demandar 10, essa é a minha aposta, o cara vai demandar 10, eu tenho aqui já uma capacidade instalada de 10 e vou pegar uma quantidade de insumo, sei lá, bota aí 30, nossa térmica com 30% de rendimento, alguma coisa assim, vou guardar 30 aqui. Se esse cara demandar 10, eu tenho capacidade instalada e tenho meus 30 ali para utilizar. Estoque, pode ser carvão, pode ser óleo de combustível, pode ser o que você quiser. Ponto. O que é a flexibilidade bidimensional? É quando você introduz os renováveis. Por quê? A incerteza, a imprevisibilidade e a variabilidade vai o quê? Vai pelo lado da demanda, mas também vai pelo lado da oferta. Então, tudo bem, aqueles 10 aqui, eu antes botava esses 30 aqui de um estoque, agora não é estoque, agora é renovável. E aí, o cara demandou 10, eu vou aqui, posso ter, eu posso não ter. Pode estar ventando, pode não estar ventando, tá certo? Pode estar fazendo sol, pode não estar fazendo. É a questão da intermitência. Então, a primeira questão é que quando você joga a energias renováveis na matriz elétrica, aumenta a incerteza, aumenta a complexidade e você tem que ter o quê? Mais flexibilidade que você tinha antes. Tá certo? Não tem jogo, Xará. Botou, aumenta a complexidade, aumenta a imprevisibilidade, tem que ser mais flexível. Ponto. Aqui uma outra questão. Flexibilidade estática e flexibilidade dinâmica. O que é flexibilidade estática? É aquela que a gente consegue com aquilo que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje. Tá certo? O que é flexibilidade dinâmica? Preciso de inovação tecnológica. Sem inovação tecnológica eu não alcanço essa flexibilidade. Eu não dou conta disso. Tá ok? Qual é a brincadeira aqui? Esse gráfico aqui. Tá certo? Na medida em que você vai aumentando a participação das renováveis na matriz elétrica, a complexidade vai crescendo. Significa o quê? Que a demanda por flexibilidade vai crescendo. Então, na medida em que você vai percorrendo aqui esse eixo, você precisa de mais flexibilidade. Uma parte dessa flexibilidade você vai conseguir com o que você já tem aí. Agora, tem uma parte da flexibilidade que só com inovação tecnológica. Ou seja, tem uma participação dos renováveis na matriz que você só vai conseguir introduzindo inovação tecnológica. Sem inovação tecnológica, não vai rolar. Tá certo? O que sintetiza aqui nessa apresentação. A participação das energias renováveis na matriz elétrica depende do nível de flexibilidade do sistema. Não tem como fugir disso. Depende do nível de flexibilidade do sistema. Para cada nível de participação, tem um nível de flexibilidade. Tá ok? Se a participação cresce, a flexibilidade tem que crescer. O nível de flexibilidade define o quê? O teto da participação. Tá certo? A participação você não vai, 40, 50, 60, 70. Não. Depende do teto. E para mexer no teto, você precisa de quê? De inovação tecnológica. Ou seja, para expandir continuadamente a matriz, a participação das renováveis na matriz, você precisa o quê? Ter inovação tecnológica que vai dotando o quê? Flexibilidade, vai crescendo a flexibilidade. Tá certo? Então, quando a gente fala assim, quanto é que é esse número? Depende. Depende do setor. Depende da configuração dos recursos que você tem. Tá certo? Mas, acho que perguntar aqui para a Elba, ó, 10 vai mole, tá certo? 10% vai tranquilo, 20% vai tranquilo. Quando você começa 30, 40, 50, 60, você começa a ter dificuldade, tá certo? Então, quando a Alemanha bota lá, 80%, cara, 80% vai ter que ter inovação tecnológica. Sem inovação tecnológica, você não vai ter. Ou seja, concretamente, a gente tem um teto. Okay? A gente tem um teto de participação e só vai avançar nesse teto com avanço com inovação tecnológica. Flexibilidade. Aí entramos quanto é que custa. Quanto é que custa essa brincadeira? Qual é o modelo tradicional nosso? Sobrecapacidade. Sobrecapacidade. Né? Se o teu sistema tem uma curva de demanda, né, que vai assim, sobe, né, depois desce, vai ter plantas, infraestruturas que só vão entrar aqui no pico, tá certo? Então vão ter plantas e infraestruturas que vão operar o tempo inteiro aqui na base, depois umas que vão aqui no meião, e cá em cima, no pico, só tem algumas plantas que vão operar durante alguns períodos do ano, do dia. Isso significa o quê? Essa rapaziada aqui
vai ficar parada a maioria do tempo. É sobrecapacidade, é ociosidade, é sobreinvestimento. Coisa que os economistas não entendem no setor elétrico e odeiam. Então, toda vez quando você vai dar uma enxugada, você acaba com tudo quanto é margem de reserva. É a primeira coisa que vai para o vinagre em qualquer reforma, quando os economistas apitam muito no setor elétrico. Jogam tudo isso. É da natureza do setor. Agora, então esse é o custo, tá certo? Se a gente for, agora imagina, se a gente pensar uma solução para renováveis em cima de sobrecapacidade, ventou, parou de ventar, entra uma térmica, que é o problema alemão. Que térmica é essa? O problema alemão é simples. Quem tem a preferência de ser despachado? Quem pode gerar? As renováveis. Então as renováveis vão entrando. Aí aquela planta de ciclo combinado, moderníssima, uma das mais modernas no mundo, etc, etc. Quem é que sai? Essa planta. Tá certo? Essa planta é que sai. Aí os utilities alemães começam o quê? Estou me ferrando nessa história. Como é que é? Quem é que banca isso? Vou tirar do sistema. Vou fazer um write-off de balanço, caramba. Aí o cara fala, não, pelo amor de Deus, quem é que vai fazer o backup? Tá certo? Quem é que vai fazer o backup? Aí não, vamos reacertar e conversar esse negócio aqui. Tá certo? Então, se você for simplesmente isso aqui, outra fonte, né? Olha, tá brava, a situação tá brava. Vocês sentiram que não vai, né? Isso é o quê? Isso é a solução que a gente vai ver, que é uma solução merda que chama bateria. Exatamente. Mas você vai ver que isso é uma solução merda chamada bateria. Pois bem. Então, para entrar renovável, não vai ser sobre... Entendeu? A gente vai segurar renovável o quê? Com térmica, e essa térmica grande, aí o negócio embola. Tá certo? Então, o que acontece? O modelo de renováveis tem que ser um outro modelo. Tá ok? Aí o que você dá? Vamos ter que mexer nesse negócio de estocagem. Tem que ter capacidade de estocar energia elétrica. A gente nunca isso foi importante, porque a gente foi ali no sistema durante 100 anos, na sobrecapacidade, na flexibilidade, coordenando, e fomos nós. Estocagem nunca o setor elétrico. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer de estocagem? Cagou para isso, não importância. A vida seguiu, bateria é aquilo que você botava no radinho, no vibrador, foda-se mais nada. Ponto, acabou. Então, aqui não. A questão de estocagem começa a entrar na pauta, tá certo? E aí, o que a gente tem de estocagem? Cara, para grandes volumes, a gente tem aquilo ali, bombeamento hidráulico. 99% da capacidade instalada de estocagem, não está aqui reservatório de hidrelétrica, certo? Fora disso. Se você pensar em termos de estocagem, é isso aqui, 99% é bombeamento hidráulico. Bombeamento hidráulico. Gerou, joga para cima do morro, quando você precisar, a água desce, toca uma turbinazinha e você recupera. Modelo tradicional, histórico, etc., não tem novidade nenhuma. 99% é isso. Quem vem em segundo lugar? Ar comprimido. Pega o ar comprimido, quando está gerando, né? Está gerando eletricidade, comprime o ar, joga dentro de uma caverna, depois você recupera isso, salta, joga dentro de uma turbina e recupera a energia elétrica. Esse é o segundo, mas esse segundo é 0,3%. Tem 2 plantas no mundo, uma na Alemanha e uma nos Estados Unidos, tá certo? É o que está na minha. Agora, é claro que tem uma série de variações em cima disso aqui. Tá certo? Tem uma série de variações em cima disso. Qual é o terceiro? O terceiro é hidrogênio. Tá certo? Que seria o grande sujeito que poderia dar uma grande flexibilidade. Além do mais, você podia transportar esse hidrogênio, levar para utilizar em outra coisa. Qual é o problema desses 3 caras? Ou você tem uma restrição geográfica, porque eu não tenho morro, porque eu não tenho água, e onde eu tenho morro, onde é que tem água, não é onde eu preciso. Tá certo? Ou eu não tenho caverna para botar esse negócio, então não resolve. Ou então, no caso do hidrogênio, é caro. É questão de custo. Então, concretamente, onde é que está isso? Como isso é caro, é intensivo em capital, só pode estar do lado da oferta. Tá certo? A estocagem vai ser do lado da oferta. E qualquer salto que você der da flexibilidade aqui, vai custar caro. Então, colocar energia renovável, precisar de maior flexibilidade, nesse tipo de solução assim, dos grandes volumes, não vai rolar. Não vai ser por aí que o negócio vai rolar. Certo? Isso aqui vai demorar tempo. Se a gente for para volumes menores, aí tem mais jogo.
O que sintetiza os volumes menores? É aquela bateria que estava falhando agora aqui, que não dava negócio. Dá mais ou menos a ideia do problema, tá certo? Mas o que acontece? O volume aqui é menor, o tempo que você estoca também é menor, mas tem mais jogo. Por quê? Tudo bem, tem restrição geográfica e as restrições de custo dependem de um avanço tecnológico que é factível, que você vê no horizonte. Então a grande expectativa é o quê? É que você avance nesse troço aqui das baterias. Vai dar flexibilidade? Vai. Vai ajudar na flexibilidade? Vai. Imagina uma turbina hidráulica, uma turbina eólica, que você bota uma bateria que segura a carga dela, sei lá, 10, 15 minutos. Cara, isso já dá uma colher de chá no sistema imenso. Já dá uma colher de chá imensa para o sistema. E tanto você pode fazer isso pelo lado da oferta, quanto do lado da demanda. E uma série de ajustes que você faz no setor de tensão, frequência, reativos, uma coisa que hoje eu não aprendi, mas hoje ainda vou aprender. Entendeu? Só engenheiro elétrico sabe esse negócio terrível do ângulo lá, e meu Deus, do cosseno fica, um troço tenebroso. Enfim, existe uma possibilidade de você usar isso dentro do setor, que você vai ter um salto de flexibilidade que é menor, mas com custos que são menores e mais factíveis. Então é daqui que você vai ter alguma contribuição mais no curto prazo e que vai dar um salto significativo, que vai traduzir em smart grid, o diabo que você quiser, que pode ter algum tipo de jogo, tá certo? Tem rotores, tem milhões de coisas que você pode jogar aqui, mas a coisa gira mais ou menos em torno da bateria. Bom, o que sobra? Sobra, na verdade, o que vai efetivamente rolar, tá certo? O que vai realmente rolar? Primeiro, você ter centrais que são despacháveis, centrais que são flexíveis. O que são essas centrais? São aquelas centrais que entram rapidamente, ou seja, tem uma partida rápida e tem uma agilidade bastante acentuada. Ou seja, você eleva a carga e você desce a carga rapidamente. Ou seja, são centrais que parou de ventar, você tem agilidade, tá certo? É um back ágil, tá certo? É daqueles zagueiros nossos antigos, o cara que joga lá atrás, o cara que entra rápido na jogada e tem agilidade dentro da jogada. A central flexível é essa. A Agência Internacional de Energia classifica as hidrelétricas aqui, tá certo? Como centrais que são bastante flexíveis. Elas entram rapidamente e têm a capacidade de fazer essa rampa, né, de subida e descida de carga com bastante eficiência. É uma coisa que os brasileiros manejam muito bem, conhecem bastante, etc. E a gente maneja, na verdade, um sistema como o nosso, que é um caminhãozão, como se fosse um fusquinha, entendeu? A gente dirige isso. Então, essa é o que você vai usar hoje. Agora, lembre-se o seguinte, essa flexibilidade, ela ainda é uma flexibilidade baseada no conceito tradicional de sobrecapacidade. Porque essa térmica, tá certo? Essa central, ela vai entrar enquanto o quê? Enquanto tem o buraco da eólica ou o buraco do solar. Na verdade, quando o cara volta a ventar, volta a fazer sol, essa central sai. Então a ideia da sobrecapacidade aqui se mantém. Não é nada demais, o setor elétrico está dando uma solução que ele conhece. Entendeu? Que ele maneja bem, dentro de uma trajetória, a tendência é essa, né? De você ir naquela trajetória que você é conhecida. Não vou dar nenhum drible aqui maluco. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Uma solução estática é quando envolve as centrais que você tem hoje, tá certo? E uma solução dinâmica quando você envolver centrais que são embute inovação tecnológica e provavelmente você vai ter essas centrais que vão ver com saídas, né, com entradas mais rápidas e também com agilidade. Bom, qual o problema disso? Cara, o problema disso, se você não tiver isso, você tem que pegar uma central, deixar ela rodando no vazio, certo? Rodando no vazio, para ela entrar quando tiver o problema do backup. Tá entendendo? Então ela fica, na verdade, rodando o tempo todo, pô. E você, de repente, no momento, aí você, não, agora preciso entrar, entra. E outra coisa é você ter essa capacidade de entrar rápido. Outra coisa, a expansão e a modernização da rede. Construir redes que têm uma extensão muito grande, sistemas que têm uma extensão muito grande e, portanto, são capazes de jogar com a diversidade pelo lado do perfil do consumo, tá certo? E pelo lado da oferta. Perfil de consumo, o setor elétrico desde o final do século XIX sabe isso. Por quê? Que os setores, a rapaziada não consome energia elétrica na mesma hora, não é isso? Então, se você tiver uma demanda de 10 watts, você não precisa uma capacidade de 20. Por quê? Esse cara, vai e busca desses 10 watts numa parte do dia e o outro vai em outra parte.
Então a capacidade não podia ser 20, podia ser menor do que 20. Essa jogada de jogar com a diversidade, e quanto mais você juntar consumidores, mais se manifesta isso, foi uma coisa que o setor elétrico sempre jogou, tá certo? Tem uma região é mais quente, outra região é mais fria, enfim, jogar com essa sazonalidade. Isso preso pelo lado da oferta, o setor sempre usou muito. Pelo lado da demanda, pelo lado da aumenta, pelo lado da oferta, a questão é fundamental. Em algum lugar vai estar ventando. Em algum lugar vai estar chovendo. Em algum lugar vai estar fazendo sol. E eu tenho que ir lá buscar essa porra dessa energia que está lá. Tá certo? Então essa é a ideia básica. Uma ideia que nós brasileiros conhecemos bem, porque a nossa diversidade hidráulica, não chove no país do mesmo jeito, etc, etc, etc. Enfim, isso por um lado da extensão. E outra é a expansão da inteligência da rede. A rede tem que ficar mais inteligente, o sistema tem que ficar mais inteligente para poder fazer esse tipo de jogo. Tá certo? De agregar essas cargas todas, tanto pelo lado da demanda, tanto pelo lado da oferta, instantaneamente. E a questão toda é capaz de identificar rapidamente o que está acontecendo, diagnosticar rapidamente e intervir rapidamente. Ou seja, é tecnologia de comunicação, informação, smart grid, que inclusive vocês vão discutir aqui. Tá certo? É uma rede que é extensa, é um sistema que é extenso e ele é inteligente. É uma solução tradicional? É uma solução tradicional. O setor está acostumado com isso. A rede do setor elétrico, a rede não se tornou smart agora. A rede sempre foi inteligente. Porque o cara que lá no final do século XIX resolveu botar um fusívelzinho e quando queimava a cara do alguma coisa na casa do cara, tirava o cara do resto do sistema, e aí o efeito não propagava, porra, do cacete, né? No final do século XIX, o cara sacou isso. Que você botasse lá um relógiozinho eletromecânico, você media o consumo do cara, era smart grid, mas era o smart do século XIX, cara. Então, essa coisa da inteligência da rede, para justamente dar essa flexibilidade, sempre foi uma necessidade do setor. Então, nesse sentido, essa coisa de você preencher os buracos temporais e espaciais gerados pelas fontes renováveis, jogando com a diversidade temporal e espacial, tanto no consumo quanto na oferta, é uma coisa que o setor elétrico tem uma tradição. Vai ter que aumentar isso. Né? Bom, concluindo esse tema da não estocabilidade. A não estocabilidade ela vai permanecer como o atributo crucial da eletricidade. Pelo menos em termos dos grandes volumes. Tá certo? Em termos dos grandes volumes, essa questão ela vai se manter. O nível de complexidade, de imprevisibilidade, né, fruto da expansão das renováveis que o sistema poderá manejar, aí vai depender da flexibilidade do sistema. E depende o quê? Avanço na tecnologia de estocagem e os avanços nas tecnologias, essas que eu estou chamando de tradicionais. Tá certo? Tanto das centrais flexíveis quanto da expansão e modernização das redes. Bom, a outra parte pesada que é a interdependência. A questão essencial da interdependência é esse fato de que a gente está metido num sistema único. Certo? Por que a gente vai para o sistema único? A gente vai para o sistema único para explorar a economia de escala e de escopo. Essa é a história do setor elétrico. Vou para um sistema, faço a geração centralizada, faço um sistema centralizado, porque isso eu tenho economia de escala e de escopo. Isso o setor sacou rapidamente e viu que ali era um potencial de redução de custos que era imenso. E a trajetória dele, expandir, vamos crescendo, que crescendo, a escala vai aumentando e o custo vai baixando, e você tem uma trajetória de queda de um século, uma coisa do custo. Custo baixa, tarifa baixa, todo mundo tem acesso à eletricidade, o mundo da eletricidade é um mundo feliz, onde você pega um serviço extremamente sofisticado e coloca à disposição de todo mundo. Se você pega lá no início da indústria, o nego achava que aquele era um bem de luxo. Não foi um bem de luxo, graças a isso. O problema é a complexidade, é a imprevisibilidade. E aí você tem que lidar com isso. Quanto mais cresce a escala, maior a complexidade. Então, mais flexibilidade, mais coordenação para fazer face a isso. Aqui duas coisas na interdependência que a gente vai ver. Primeiro, a interdependência está associada ao número de processos que você tem e a conectividade entre eles. Bom, brincando com essa questão da concentração, uma coisa rapidinha. Se eu pensar numa solução para o aquecimento global, que passa por nuclear, que o Leonardo está aqui hoje falando, defendendo, minha mão, nuclear, carvão, mais carvão com captura de
de carbono, de estocagem, que é o que o EPA lá, o órgão ambiental americano, forçando a barra do setor elétrico americano, e aquela porrada que vai acabar na Suprema Corte para decidir como é que vai resolver esse negócio. Porque a questão do EPA, não, já tem tecnologia, só entra central de carvão nova se for com isso. E a indústria falando, não tem disponível, mas concretamente o que isso significa? Escala, concentração, rigidez, plantas operando na base e intensidade de capital. Essa solução nuclear, carvão com captura, é intensivo em capital. Se é intensivo em capital, você tem que agregar demanda para viabilizar essa escala. Não tem que ser. Ou seja, os sistemas são maiores. Estou na trajetória tradicional do setor. Certo? São sistemas grandes, número de processo maior, interdependência, complexidade. É o jogo do setor. Okay? Agora, só pegando aqui rapidamente, passando em duas soluções para ver como é que essa coisa funciona. Se eu vou para um ciclo combinado, uma turbina a gás, uma turbina a vapor, a escala já é menor do que a fase anterior, a concentração é menor, a rigidez é menor, aí já é uma planta que opera, tá certo? Na zona intermediária, pode subir, pode descer para a base, a intensidade de capital cai. Então o sistema dá para ser menor. Ok? E finalmente, se eu pego aqui, peguei um exemplo de fazer um ciclo aberto, só aquela turbinazinha a gás, base, etc. Mesma coisa, a escala vai ser muito menor, a concentração muito menor, a rigidez é menor, vai para o pico, intensidade de capital menor, somando tudo vai dar o quê? Vai dar um sistema menor. O que eu estou chamando a atenção aqui? Cara, se você sai do nuclear, tá certo? E vai para a turbina de gás em ciclo aberto, que seria essa menos intensiva, o que acontece? Você vai descentralizando, certo? Então o quê? Você quer botar lá o supermercado ou o seu shopping center que tem uma turbina a gás ou uma microturbina que gera para ele, certo? Agora pega essa microturbina, transforma num ciclo combinado e faz uma geração centralizada. O que acontece de um caso para o outro? É isso aqui, que do nuclear para o ciclo aberto, você vai reduzindo escala, intensidade de capital, rigidez, tamanho do sistema e complexidade. Tá ok? Onde é que eu quero chegar nessa brincadeira? Nisso aqui. Olha só. Você pode fazer uma desconcentração. Tem dois tipos de desconcentração que são bastante diferentes. Uma é o que a gente chama de desconcentração, estou falando da geração, certo? Uma desconcentração fragmentada. O que é uma desconcentração fragmentada? É aquela que é caracterizada pela autossuficiência. O Nassif é o consumidor, ele tem lá um painelzinho dele na eletricidade, tem uma bateria chinesa que é baratíssima, que armazena tudo. O Nassif é autossuficiente, é autárquico. O que o Nassif faz? Vaza da rede, se desliga da rede. Quando ele se desliga da rede, o que acontece com o número de processos do sistema? Ele diminui, o tamanho do sistema diminui. Então essa é uma trajetória que a complexidade vai diminuindo, porque o sistema vai diminuindo. Você passa a ter uma porrada de pequenos sistemas que são independentes. Isso aqui é uma trajetória de quê? De redução de complexidade, mas também de implosão do sistema. O setor elétrico, como a gente conhece hoje, desaparece. A atividade de distribuição desaparece. É uma outra coisa, certo? Isso é o que a gente chama de uma desconcentração fragmentada. Se a desconcentração é integrada, a Nassif não sai da rede, porque ele precisa da rede para fazer o backup, porque a bateria chinesa é bichada, não funciona, de péssima qualidade, não é alemã, embora até o seu solar pode ser. Então, o Nassif fica na rede. Se ele fica na rede, cara, não reduz o número de processos. O sistema, muito pelo contrário. O sistema não reduz a complexidade, ele aumenta a complexidade. Tá certo? Porque até botou o quê? Botou mais um processo no sistema, que é o quê? A porcaria do seu painel solar interfere no sistema. E quando você está gerando, você não está gerando, não está pedindo limite solar. Então, são dois tipos de desconcentração. Isso é uma coisa importante para guardar. Outra brincadeira, a conectividade. A conectividade, dois tipos de conectividade, unidirecional e bidirecional. O que eu estou falando? Uma conectividade unidirecional é aquela onde a troca de energia ela só dá num sentido. A concessionária vende energia para o Nassif. Ponto. Isso é unidirecional. Tá certo? Outra coisa é bidirecional, é quando a concessionária vende energia para o Nassif, mas o Nassif também vende energia para a concessionária, aquilo que sobrou lá do painel solar dele que ele estava precisando naquela hora. É claro que na conectividade
a conectividade é bidirecional, a complexidade é maior. Então, se você permite esse tipo de jogo, a complexidade do setor elétrico, ela vai se tornar maior. Bom, se a gente pegar isso aqui e brincar com 3 cenários tranquilos, né, o que pode acontecer? Uma trajetória de implosão do sistema. Geração com energia renovável, certo? Estocagemzinha, barata, bateria japonesa, baratinha, capacidade de armazenar grande pra caramba. Você tem uma desconcentração fragmentada, ou seja, uma desconectividade. Você tem, obviamente, uma redução da demanda do sistema. Você tem um impacto negativo sobre a rentabilidade da geração centralizada, porque está vendendo para quê se os caras estão saindo. Tem uma fragmentação do sistema. É evidente que a complexidade cai, pô. O sistema vai reduzindo, mas você implode o sistema. Isso é uma bobagem? Não. É nisso que a Ion está preocupada, né? A Ion vai criar 2 empresas. Uma empresa Ion velha, que vai ficar com os ativos velhos, e uma Ion moderníssima, que vai cuidar desses novos serviços, etc, etc. Ou seja, tem uma parte do setor que acha que isso pode acontecer, ou pelo menos parte disso, quer dizer, o suficiente para me fuder economicamente, entendeu? Para me ferrar. Então eu tenho que colocar isso no cenário. Isso aqui é um cenário possível. Bom, a outra trajetória é a trajetória bem tradicional. Olha, a gente vai vencer esse negócio usando nuclear, usando carvão com captura, usando bombeamento hidráulico, ou seja, estocagem em grandes volumes, alta tensão, né, com corrente contínua, quer dizer, sistemas muito grandes, e para isso muita escala, muita concentração, intensidade de capital, conectividade unidirecional, porque não dá para ficar trocando coisa nenhuma, porque eu estou supondo que essa escalona aqui vai jogar o custo lá para baixo, que você vai jogar fora aquele teu painel japonês, alemão, aquele negócio que você tinha lá. Os sistemas são maiores, as complexidades são maiores, mas é uma trajetória de uma evolução, de uma complexidade que eu, setor elétrico, desde que eu sou pequenininho, eu estou nisso. Entendeu? Então eu olho para isso não me dá medo, porque esse é um mundo conhecido, tá certo? É um desafio, mas eu conheço. E o terceiro é aquela na qual você introduz as energias renováveis, só que pode vender, pode comprar da rede. Não tem desconectividade, o cara não desprega da rede. Ele fica na rede porque precisa do backup, ou fica na rede porque vai vender. A conectividade é bidirecional, tem cara comprando, tem cara vendendo. A desconcentração integrada, ou seja, o cara não fragmenta, aumenta a complexidade. Certo? É uma trajetória explosiva de complexidade. A complexidade que cresce pra cacete dentro desse modelinho. Na verdade, o que eu falo é o seguinte, olha, a evolução está na cara, que é aquela solução bem acadêmica, né? Se eu não sei o que vai dar, pode dar uma opção de coisa, aí você diz que é plural, sempre uma coisa que dá uma solução com dignidade. Que é o seguinte, olha, vai ser uma combinação das 3. Agora, olha só a primeira, aquela da que você explode o sistema, é que a complexidade cai. Em todas as outras, a complexidade cresce. Então, concretamente, o que você tem é que a não estocabilidade permanece, a interdependência sistêmica permanece, só que a complexidade aumenta e a imprevisibilidade aumenta. Quer dizer, a gente tem uma trajetória de complexidade crescente. Aí voltamos para fechar naquela questão seguinte. Complexidade demanda o quê? Flexibilidade e coordenação. Então vamos botar uma coordenação. Certo? Então, aí voltamos. Se para cada nível de imprevisibilidade você tinha que ter um nível de flexibilidade, não. Tem nível de flexibilidade e de coordenação. Dessa maneira aqui, ó. Se você tem imprevisibilidade, se a questão é se adaptar, vai na flexibilidade. Se a questão é você reduzir a imprevisibilidade, vai na coordenação. O que eu quero? Eu quero isso aqui. Complexidade, você vai com coordenação e com flexibilidade. Coordenação é a dotação institucional que você tem. E flexibilidade, que é a dotação técnica. Qual é a brincadeira? Você troca uma pela outra. Certo? Se eu não avançar na dotação técnica, no avanço tecnológico, eu tenho que avançar na dotação institucional. E aí vem uma brincadeira que é a seguinte. Assim como você tem, tá vendo? Ali já não é mais a flexibilidade. É a flexibilidade e a coordenação. É a soma dessas coisas. De tal maneira que eu coloco o seguinte. Assim como você tem que ter uma inovação que é tecnológica, você tem que ter uma inovação institucional também. É aí que a vaca torce o rabo.
Então, o grande desafio do setor não é só a questão aumentar. Estou colocando renovável, estou colocando renovável. Então, aumenta a minha complexidade. Preciso de mais flexibilidade, preciso de mais coordenação, certo? A flexibilidade vem a vir a minha dotação tecnológica. Ah, preciso de avanço tecnológico. Preciso de avanço institucional. Tá certo? Porque pode ser que eu só vou conseguir avançar o aumento da participação não via tecnológica, mas via o quê? Uma coordenação melhor. Tá certo? E aí é o grande desafio institucional. Então você vê o seguinte, o setor ele tem dois desafios. Por um lado, o desafio tecnológico e por outro, o desafio que é o desafio institucional. Então você tem que inovar tanto no campo tecnológico quanto no campo institucional. E isso não é simples e isso não é fácil. Uma coordenação tradicional é essa que a gente conhece. Olha, cara, escala, concentração, coloca uma verticalização, um monopóliozinho regulado, aquela coisa bastante rígida, autonomia dos agentes reduzida. Isso o setor conhece. Agora, uma coisa que você tem escala menor, descentralização, uma estabilidade tecnológica e econômica, variedade de estruturas de mercado, você pode desenhar várias estruturas de mercado, flexibilidade, fluidez, maior autonomia dos agentes, o setor trava, porque ele não está acostumado com isso, tá certo? E as instituições do setor também travam, porque não é uma coisa tão simples. Para fechar essa nossa discussão, a eletricidade vai continuar sendo essencial? Vai. Isso aqui é o World Energy, o Outlook, né, da Agência Internacional de Energia. A eletricidade vai continuar sendo um insumo essencial para o crescimento econômico, para o bem-estar social. Primeiro, você vai ter uma eletrificação? Vai. A participação na matriz da energia elétrica ela vai crescer. Você vê que em todos os setores e também nos países. Ou seja, você cresce a participação de 18% em 2012 para em 2040 é 23%. Na matriz é a única fonte que vai aumentar a sua participação. Certo? É a eletricidade dessas tradicionais. Cresce a participação na indústria, no setor residencial, no serviço, nos transportes, cresce nos países ricos, cresce nos países que não são ricos. Você cresce em tudo quanto é lugar. E, evidentemente, como sempre, cresce mais nos países que não são os países desenvolvidos, que são os países emergentes. Entre os emergentes, quem? China e Índia. A Índia vai crescer 4,4% ao ano. Ok? Então, determinante do crescimento, atividade econômica, principalmente nos países da Ásia. E o que acontece? Crescimento econômico, aumento da renda. O que neguinho quer? O acesso ao bem-estar e ao conforto. Eu quero ter acesso ao ar-condicionado. Não interessa, eu sou indiano, um chinês, um brasileiro. Eu quero comprar o ar-condicionado, porque isso me dá conforto. E se eu tenho renda, eu vou nessa direção. Então, essa questão do crescimento da atividade econômica e o crescimento da renda joga para você reforçar essa essencialidade econômica e social. Outras coisas, políticas públicas, política de inclusão, tá certo? Que é de você incluir uma grande parcela da população mundial que está fora do acesso de eletricidade. Então, isso é uma dimensão de política pública. Política industrial de quê? De competitividade industrial. O preço da eletricidade. O preço da eletricidade nos Estados Unidos é baixo por causa do gás. Tá certo? Muito mais baixo do que na Alemanha. Bom, na Alemanha a gente está fazendo o quê? Não só a gente não tem gás, como a gente está introduzindo renovável. Então a gente está o quê? A gente está se ferrando. Então, peraí, para tudo. Foi o que aconteceu ano passado. Vamos mudar a lei de renováveis. Certo? Porque tudo bem, tem a mitigação, tem a modernidade, mas a indústria alemã não vai para o cacete para fazer esse negócio. Então, vamos reunir todo mundo, retira incentivo, etc, etc, etc. Que é a tal da coordenação e da questão institucional. Certo? Então, a questão da competitividade é importante. Vide a medida provisória 579 lá, de tentar reduzir o preço da eletricidade, para garantir a competitividade da indústria, patatá. Ou seja, é um tema de política pública. E a questão da mitigação da mudança climática, óbvio, é uma questão. Ou seja, tudo isso reserva o quê? Ela reforça o poder, o quê? O peso político do Estado na discussão do setor elétrico e na evolução do setor elétrico. Foi assim e vai continuar sendo. E aqui, para terminar, aqui é que é o grande desafio, né? O mercado elétrico sempre foi, historicamente, um projeto institucional. Você projeta aquele espaço. Você projeta o mercado elétrico. O mercado elétrico ele não existe se você não definir as regras.
O que é dramático, você tem que definir, ó, qual é o espaço econômico, quais são as relações econômicas que vão vigorar ali, tá certo? Você tem que fazer isso, ou seja, quem desenha, quem faz essa arquitetura é o Estado. E a política é essencial por quê? Porque define no final o que o Estado considera importante, o que ele vai fazer. Por isso que se disputa o Estado, porque se disputa as regras, se disputa as normas. O setor elétrico é isso que se disputa. Se eu vou me ferrar ou se você que vai se ferrar. Se o cara sair de uma regra, eu posso me ferrar. É a questão da indústria alemã, eu estou me ferrando. É a questão das utilidades alemãs, eu estou me ferrando. Aí você tem um embate. De um lado, os caras tradicionais, do outro lado, os caras ambientalistas, não importa, mas tem uma disputa ali. Então, permanecendo a essencialidade do insumo, permanece o protagonismo estatal na construção dos mercados elétricos e o peso político e a disputa dentro desse processo. Não interessa se é nos Estados Unidos, não interessa se se dá dentro do Congresso americano, na Suprema Corte, se se dá nas eleições alemãs, não importa. Quer dizer, o futuro da energia elétrica, o futuro do setor elétrico vai ser disputado. Ele vai ser disputado politicamente. Então, é claro que tem uma dimensão tecnológica importante, fundamental, essencial, pois esse é um setor que nasceu da segunda Revolução Industrial. É claro que tem essa dimensão tecnológica, mas historicamente teve essa dimensão política. Então é muita ingenuidade achar que justamente nessa transformação, essa questão política, essa disputa dos interesses dentro do setor, elas não vão acontecer. Elas vai ser disputada. Então, olha só o desafio que você tem hoje. Você tem que projetar um novo espaço econômico. As atividades de geração, transmissão, distribuição vão continuar sendo atividades econômicas? A participação das grandes utilities alemãs na geração renovável é ridícula. Não existe. Não existe. Elas não estão no renováveis. Por isso que a ION está mudando, porque ela não está no renovável. Pô, peraí, eu tenho que estar nesse negócio. Transmissão vai ser um negócio? Quem vai fazer os investimentos em transmissão para construir aquela rede maravilhosa, grande, flexível, cacete? Quem vai botar dinheiro no negócio? Que eu não sei como é que é esse negócio. Atividade, distribuição vai continuar existindo? Como é que vai ser a atividade de distribuição? Primeiro definir. Então, o arquiteto que senta, vamos lá na CIF, vamos desenhar aqui o projeto. Aí depois, olha só, você tem que as relações. Como é que vai ser a comercialização? Eu tenho um amigo meu que toda vez que fala, como é que vai ser a tarifação? Como vai ser a tarifação? Como é que você vai comercializar? Como é que você vai botar a tarifa? Quem vai fazer o investimento? Como é que vai financiar essa história? Porque olha só, tudo isso que eu estou falando aqui é sinônimo de quê? De incerteza. Incerteza não é uma coisa que o investimento adora pra caramba. Adora financiar um investimento com muita incerteza. Pode fazer um monte de merda, estou catando isso para botar o meu dinheiro. Não. Então tem essas dificuldades. Então construir um novo mercado e um novo setor elétrico. Esse que é o desafio. Esse é o grande desafio. E a coisa que vai aparecer ao longo de toda a discussão ao longo do dia. Como é que constrói esse novo setor elétrico? Certo? Vai ter coisa do velho? Vai. Vai ter coisa do novo? Vai. Mas em que proporção? Então eu acho assim, voltando à pergunta inicial, é um dos maiores desafios que o setor elétrico já teve na sua história. Ele pode acabar ao longo desse exercício, certo? Ele pode simplesmente deixar de existir. Ou o setor elétrico vai ter uma cara completamente diferente daquela que a gente conhece, tá certo? Ou não! A história surpreende todo mundo e não. Tá me entendendo? Pode acontecer. Para fechar o último slide, para parar de alugar vocês, a questão brasileira que eu só botei aqui. A gente tem uma grande tradição em lidar com a intermitência. Nós temos isso. Desde quando a Light desembarcou aqui em São Paulo, no final do século XIX, desembarcou para fazer o quê? Hidrelétrica. Certo? Onde a R. Borden foi a bombada. Mas, pá! Então, intermitência a gente conhece. Gente, a gente tem uma capacidade de estocagem de fazer inveja a qualquer um, que são os nossos reservatórios. Então, nisso a gente tem uma baita vantagem. Nós temos reservatórios. Se você pensa assim, quanto é que os alemães querem fazer de reservatório, e você vê a quantidade que a gente tem nos nossos, a gente tem, sei lá, 4, 5, 6 vezes o que é o sonho deles terem de capacidade de estocar. A gente tem. Porque os nossos reservatórios são de acumulação. A gente tem as centrais flexíveis, claro que a gente tem, são as nossas hidros, é a melhor central flexível que você pode fazer,
certo? É a melhor que você tem. A gente tem essas centrais flexíveis. A gente tem um sistema extenso? Temos um sistema robusto. E que cobre as diversidades, tá certo? E condições. Eu vou discutir se saiu ou não saiu aquela porra daquela linha de transmissão, que a Chesf não construiu, entendeu? Estou falando do longo prazo, isso aí não interessa. A gente tem capacidade técnica? Temos. Temos capacidade gerencial? Temos. E uma coisa chave, pela primeira vez a gente tem convergência de agenda. O que é convergência de agenda? É o seguinte, nós éramos os únicos caras que estavam na intermitência, cara. Tá certo? Hidráulica era quem? Nós, Canadá, Noruega, tá certo? Então, tudo aquilo que o Brasil desenvolveu em termos de como é que você lida com a intermitência e transformar um potencial hidráulico numa coisa que é fonte, tá certo? De energia barata, e nós, numa época, fizemos isso, fomos capazes de fazer isso, essa capacitação a gente tem. E pela primeira vez, essa convergência, ou seja, os caras vão estar preocupados em resolver problemas que nos interessam. Certo? Que é problema de gestão de rede, de estocagem, uma série de problemas que a gente sempre estava aqui no fóssil, na térmica, e nós estávamos aqui do outro lado. Certo? Pela primeira vez, cara, o que pintar a gente usa. A gente tem essa convergência. Então, na verdade, a gente tem uma baita oportunidade, um baita desafio da reestruturação do setor elétrico brasileiro. Qual é a questão que eu coloco fundamental? É o seguinte, a nossa transição elétrica, ela pode ser menos radical, ela pode ser menos dramática do que vai ser para os outros. É uma sacanagem, né? Mas a gente se deu bem nesse negócio. A gente se deu bem, a gente não acredita, né? Mas a gente se deu bem. A gente tem um sistema que a gente está no jogo, se derrubar na pênalti, aquele negócio na área pênalti, a gente tem aquilo que os caras querem, a gente tem estocagem, a gente tem sensibilidade, a gente tem esperança. Pô, cara, intermitência com a gente mesmo. Entendeu? Então era essa a última questão que eu queria colocar. Dentro desse contexto de evolução do setor elétrico no mundo, a gente também, a gente não está mal, também não está mal no petróleo, a gente não está bem na foto. Energia, cara, é maior sacanagem a gente reclamar. O Papai do Céu foi bastante generoso, os brasileiros foram bastante competentes, construíram o seu sistema elétrico, construíram o seu sistema de petróleo, etc, etc. Mas, gente, nós somos bons nessa porra, cara. Nós somos bons nisso. No setor elétrico, nós somos muito bons. Nós somos capazes de fazer coisas que os outros não são capazes. E, por acaso, a coisa caminhou numa direção que pode favorecer a gente. Vai ser aqui, nessa questão de juntar a nossa hidraulicidade, certo? Com as nossas fontes renováveis, e vocês vão ver para a Elbia que o vento aqui não venta lá, o vento aqui é Gonçalves de puro, mas tudo bem, o vento aqui venta pra cacete, é o que parece, né? O nosso fator de capacidade bomba, quer dizer, o nosso vento é legal, o nosso sol é legal, a gente tem um bom esquema, a gente tá bem na forma, não tem jogo. É isso, desculpa qualquer coisa. Ronaldo, só para entender um pouquinho essa revolução aí.